Olá, que bom ter você aqui de novo. Vamos lá para o nosso segundo dia do desafio. E o desafio de hoje, ele tem um propósito maior aí, né? Ele não é um desafio que acaba hoje, é um desafio que eu proponho que vocês sigam pelo menos até os próximos 20 dias, fazendo, né? E tentando praticar para que a gente possa diminuir essa voz interna da nossa boazinha, né? Aquela nossa famosa boazinha que vem para dizer que a gente tem que dizer sim para tudo, que a gente tem que colocar sempre o outro em primeiro lugar, que a gente não pode desagradar, que a gente não pode falar alto, que a gente não pode rir alto, né? Essa boazinha que se comporta da forma como a sociedade pede. E aí tem muita coisa por trás, né, dessa síndrome da boazinha. Não é uma coisa que a gente descobriu agora, que começou agora. Isso vem de muitos anos, né? Isso vem da nossa ancestralidade, né? Se a gente buscar lá nossas avós, certamente elas eram muito mais submissas do que a gente é hoje. Muitas de nossas mães se colocam nessa posição de submissão e isso chega pra gente, né? Então, quantas vezes a gente escutou isso, né? Não fala isso, porque ele vai ficar bravo com você, respeita seu marido, né? A casa quem tem que limpar é você. Ah, ele é homem, é assim mesmo, isso é normal. E aí a gente cresce entendendo que é sempre normal que a gente fale sim para tudo, ou que a gente não desagrade, né? A questão de hierarquia, então a gente às vezes engole pessoas tratando a gente de uma forma desonesta, desrespeitosa. A gente engole aquilo entendendo que a gente está numa posição inferior, que a gente precisa se colocar numa posição inferior. E a gente continua colocando a nossa boazinha o tempo todo. Então, o desafio de hoje é a gente sair desse lugar de boazinha. Chega, boazinha não existe mais a partir de hoje, é esse o exercício que a gente precisa começar a fazer, tá? Não é simples, né? A gente tá falando de uma desconstrução, de um mito que a gente criou desde muito pequena, desde sempre. É um mito social, é um mito onde a mulher é colocada, né? Uma mulher que ela não é boazinha, que não agrada, é como se ela não tivesse tanto valor. Então é um mito que a gente precisa desconstruir. E quantas vezes a gente abre mão, né? Então, se vocês olharem lá para a lista de vocês de sonhos, de desejos, coisas que vocês querem fazer, possivelmente vocês vão identificar coisas que vocês deixaram de fazer porque vocês colocaram outras pessoas em primeiro lugar, ou que vocês deixaram de fazer porque dar aquele passo incomoda, né? Gera um desconforto em outras pessoas, e aí você dá um passo para trás, você recua, você não vai atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então tá na hora da gente pegar os nossos sonhos e falar, peraí, né? Quem manda aqui sou eu. E aí sim a gente vai começar a desagradar algumas pessoas. E aí eu gosto sempre de falar, né, que estar nessa posição de colocar limite, de colocar, exigir respeito, não quer dizer que a partir dali a gente tem que ser uma pessoa má, uma mulher má, né, que não escuta o que o outro precisa, a necessidade do outro, o interesse do outro, não tem nada a ver com isso. Né? Muito pelo contrário, a gente vai continuar fazendo isso porque a gente vive em sociedade, o quanto isso é importante, né? A gente manter e ouvir, ter empatia, tudo isso é muito importante. Mas é o que eu sempre digo para as minhas clientes e digo sempre que eu tenho a oportunidade, né? A gente não, o sim para o outro não pode ser um não para a gente. Então, mais do que nunca, a gente precisa pensar se quando eu estou dizendo sim para aquela pessoa, né? Eu estou abrindo mão de um desejo meu, eu estou tô dando um sapato largo para ele vestir para eu usar um apertado, né? Como é que fica isso no meu dia a dia? O que eu tô abrindo mão na minha vida para que essa pessoa consiga estar onde ela tá, para que ela tenha ascensão e de repente eu continuo ali só esperando as coisas acontecerem. Então são esses limites que a gente precisa começar a colocar. E o meu convite para hoje é isso, que a gente comece a colocar de certa forma, de uma forma pequena ainda, limites. Né, que a gente tire essa boazinha de dentro da gente, tire ela do nosso corpo, porque ela não faz mais parte. A partir de hoje a gente não quer mais ser chamada de boazinha. Né? Ser chamada de boazinha por muito tempo era sinônimo de uma mulher boa. Uma mulher boa não é uma mulher boazinha, são coisas diferentes. Né? Uma mulher boa ela tem muitos outros atributos e um deles é colocar respeito, né? Colocar limite. E a boazinha ela não se dá o respeito, na verdade ela não impõe limite. Não que ela não se dê respeito como mulher, ela não impõe limite e ela não coloca qual que é o limite dela de ser respeitada. Aceita a migalha, aceita o que o outro tiver para oferecer, afinal ela não pode deixar o outro desconfortável, né? E aí eu vou deixar como dica para vocês aprofundarem esse exercício, uma leitura, né? Tô aqui com o meu
meu Kindle para falar dessa leitura. É um livro, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu vou deixar aqui a imagenzinha também, chama Bem Comportadas, os 7 pecados capitais e o preço que as mulheres pagam para provar o seu valor, tá? Então aqui, a autora, ela vai falando sobre cada um dos pecados capitais, né? E vai trazendo para uma linguagem do quanto a gente foi influenciada socialmente por esses pecados, né? Porque os pecados capitais, eles são interpretativos. E aí ela traz um pouco disso, né? Então, por exemplo, né, o pecado da preguiça. Como a gente passa a acreditar que a gente não pode descansar, por exemplo, porque descansar é sinônimo de ser preguiçosa. Um outro exemplo aqui, a luxúria, né? O quanto eu não posso querer, de repente, ter prazer ou ter um lugar mais bonito, uma roupa mais luxuosa, né? Ostentar, de certa forma, algumas coisas que o meu trabalho me deu, que o meu sustento me deu. Eu não posso porque isso é luxúria, né? E às vezes a gente se coloca numa posição tão humilde que as pessoas acabam escondendo que a gente existe. A gente acaba se escondendo ali atrás de algumas sombras de algumas pessoas, né? E entre outras, né? É um livro bem interessante. Ela começa falando sobre o patriarcado, como a gente entrou nesse meio do patriarcado, como a gente está nesse meio, né? E como a gente ainda está, porque o patriarcado, ele é muito presente, ele é muito forte na nossa sociedade ainda, né? De muitos anos para cá. Nós já tivemos lá atrás um matriarcado, mas que foi esquecido, foi deixado de lado. E talvez agora a gente precisa fazer essa mudança, essa mexida para que a gente entenda de uma vez por todas que estar numa sociedade patriarcal, machista, não é favorável para ninguém, inclusive para os homens, né? Então, vamos lá, estão desafiadas, façam um pouquinho por dia, todos os dias, coloquem seus limites, impõem respeito onde vocês acharem que vocês não estão sendo respeitadas e vamos seguir, que a gente tem mais 19 dias pela frente para a gente caminhar em direção ao que a gente quer para o nosso próximo semestre de 2024. Um beijo e até a próxima!